a Deus. É bom estarmos reunidos mais uma vez nessa quarta da palavra e da oração para estudarmos a palavra de Deus, estarmos orando juntos como corpo de Cristo, como família. Quero dar as boas-vindas àqueles que se unem a nós nesse momento para participarem desse tempo juntos na presença do Senhor. Como é bom, no meio da semana, termos esse momento para refletirmos na palavra e orarmos juntos como povo de Deus. E nós estamos estudando sobre o discipulado, né? Ser e fazer discípulos de Jesus é o tema geral dessa série, é o tema do ano da igreja e é o tema da nossa vida, é o chamado principal para a nossa vida como discípulos de Jesus. A gente tem aprendido que discipulado tem dois sentidos, dois significados principais. Primeiro é o ato de seguir a Cristo, né? Então, discipulado é o ato de seguir ao Senhor Jesus. E discipulado também é o ato de ajudar alguém a seguir a Cristo. Então, nós estamos no mundo para isso. Primeiro, para sermos discípulos de Jesus, para o adorarmos, para o servirmos, para vivermos para a sua glória. E, como missão, nós fomos chamados a fazer discípulos de todas as nações, né? Toda vez que você ajuda alguém nessa direção, você está cumprindo a vontade do Senhor. Na quarta-feira passada, eu comecei um estudo sobre a base do discipulado bíblico e do ministério da igreja. E eu vou dar sequência hoje. Hoje vai ser a segunda parte. E eu falei que nós vamos pensar, irmãos, sobre 5 questões chaves relacionadas ao discipulado. A primeira delas, nós vimos na quarta-feira. Por que fazer discípulos, né? Essa foi a primeira pergunta-chave, a primeira questão-chave que nós desenvolvemos na semana passada. E hoje nós vamos avançar na segunda convicção, que é o que é um discípulo, de Jesus. Irmãos, nós estamos em termos de ministério, né, tanto pessoal como da igreja, refletindo nesse tempo sobre a que distância uma pessoa está do discipulado, né? A que distância uma pessoa se encontra do seguir a Cristo. Nós temos usado 4 palavras, 4 verbos para refletirmos sobre isso: envolver, evangelizar, estabelecer e equipar, né? Então, envolver e evangelizar tem a ver com quando as pessoas chegam até Cristo, né? Existem pessoas que não têm ainda um conhecimento do Evangelho, nem têm contato com cristãos. Então essas pessoas, na ação que a igreja precisa ter, é de envolver, né? De envolvimento, de aproximação dessas pessoas. Então, para que uma pessoa chegue a Cristo, é necessário um envolvimento de um discípulo, de um cristão que já conhece o Evangelho. O segundo passo, depois desse conhecimento, desse início desse relacionamento, é a evangelização, né? É nós anunciarmos o Evangelho, né? Essa pessoa precisa ouvir, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E à medida que uma pessoa, um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente, um jovem, chegam ao Evangelho, conhecem a mensagem de Cristo, elas precisam de se estabelecer, né? De edificação, de estabelecer, para que possam caminhar firmes no Evangelho de Jesus. E à medida que vão crescendo, passam a se preocupar não somente em se fortalecerem espiritualmente, não só avançarem no nível pessoal, mas em ajudarem outras pessoas a caminharem, a conhecerem a Cristo. Aí que entra o equipar, né? Quando nós treinamos. Eu queria ler 3 versículos em Colossenses, capítulo 1, ainda na introdução, pensando nesses 4 eis aqui, e perceber como é que isso acontece. E Paulo vai tratar disso, né? Paulo, em Colossenses 1, 13 e 14, ele vai falar nessa chegada, como as pessoas chegam a Cristo.
no início da caminhada, naquele envolvimento e na evangelização. E aí Paulo diz, Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, em Jesus, temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Então é aqui que tudo começa, quando Deus nos traz, nos liberta do império das trevas e nos traz para o reino do Filho do seu amor. Agora, será que nós paramos nesse estágio da nossa jornada? Será que esse é um fim? Não, esse é o início de uma jornada, da jornada do discipulado. E aí no versículo 28, Paulo vai falar sobre esse crescimento, a visão que ele tinha do amadurecimento de um cristão, de uma pessoa que foi trazida do império das trevas para o reino de Deus, mas que não para nesse nível inicial, que entende que está numa jornada e que nessa jornada ela precisa ajudar outras pessoas a conhecerem a Cristo, a experimentarem a mesma bênção que elas experimentaram ao serem transportadas para o reino de Deus. E aí Paulo diz no verso 28, o qual nós anunciamos, o Evangelho de Cristo, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A ideia da palavra perfeito aqui é maduro, amadurecido, desenvolvido, Então, irmãos, nós temos que discernir que o discipulado é uma jornada, que se inicia na conversão, mas que não para ali, nós precisamos crescer, avançar. Eu já falei na semana passada, citei o texto de Colossenses 2, versículos 6 e 7, que Paulo mais uma vez vai falar desse processo, dessa jornada. Colossenses 2, 6 e 7, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, é o início da jornada, assim andai nele, como nele radicados e edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Vejam a instrução, a pregação do Evangelho, a mensagem proclamada, é assim que Deus chama homens e mulheres a se tornarem seus discípulos, crescendo em ações de graça. Infeliz, triste, aquela pessoa que perdeu a visão de que a sua caminhada com Deus é uma jornada. Muitas pessoas pararam no meio do caminho, e Deus tem nos chamado a avançarmos em nome de Jesus, para a glória do Senhor, tanto pessoalmente como em nível de igreja, no ministério que o Senhor tem para nós, como um povo chamado a ser e fazer discípulo. Nós vamos avançar, irmãos, e nós tratamos da primeira convicção na quarta-feira, por que fazer discípulos? E hoje nós vamos avançar. Na semana passada, eu abri, citando lá o livro que nós estamos tendo como livro-texto, além da Escritura, é o projeto Videira, e o autor diz o seguinte, que quando a gente ouve essa pergunta, por que fazer discípulos? A resposta mais óbvia é a seguinte, porque Jesus mandou e ponto final, Obviamente que dentro da grande comissão nós encontramos a ordem para fazermos discípulos, mas é necessário nós pensarmos na dimensão do que significa isso, e nós percebemos que o objetivo de Deus em todo o mundo e toda a história humana é glorificar o seu Filho por meio do povo que Ele resgatou e transformou. Toda vez que nós pregamos o Evangelho e uma pessoa se rende ao Senhor Jesus, ela é trazida para o povo de Deus, ela é batizada no corpo de Cristo, e ela vai fazer parte de um povo que foi chamado para glorificar o nome de Jesus. Por que fazer discípulos? Acima de tudo, para a glória do Senhor Jesus, para glorificarmos a Cristo. Nós glorificamos a Cristo quando Deus salva pessoas e traz essas pessoas para o reino dele, através do testemunho do seu povo. Mas eu quero hoje pensar na segunda convicção, o que é um discípulo.
O que é um discípulo? É interessante, irmãos, que no Novo Testamento, os seguidores de Jesus são chamados de cristãos apenas 3 vezes, né? E tanto a palavra discípulo como cristão implica relacionamento com Jesus Cristo, mas o termo discípulo ele é muito mais utilizado, sobretudo nos evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos. A palavra grega para discípulo é matetes, né? Matetes significa aluno, discípulo, seguidor, traz a ideia dessa relação de um mestre com um aprendiz, alguém que está recebendo a instrução, é alguém que aprende por instrução de outra pessoa, né? E eu queria citar aqui dois textos. O primeiro é Lucas capítulo 6, versículo 40, em que Jesus vai nos mostrar que essa relação do discípulo, do mestre com o discípulo, Lucas capítulo 6, versículo 40. A palavra do Senhor diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Eu chamo a sua atenção para o termo instruído, né? E aqui nós temos repetidas vezes falado que como é que uma pessoa se torna discípulo de Jesus? Quando ela ouve a mensagem, a instrução, o ensino, a pregação. É por isso que nós estudamos a Bíblia, por isso que nós recomendamos você, meu irmão, a ler a Bíblia diariamente e para você anunciar essa mensagem. É por isso que nós nos reunimos, né, as classes aí de jovens, adolescentes, adultos, crianças, para estudarmos a palavra, para recebermos a instrução de Jesus, que vão nos ajudar a seguirmos a Cristo e ajudarmos outras pessoas a seguirem ao Senhor Jesus. Então Jesus diz que um discípulo, ele precisa ser bem instruído, e se ele for bem instruído, versículo 40, ele será como seu mestre. O nosso alvo é sermos mais parecidos com Jesus. E aí, o destaque que eu faço é bem instruído, instrução da palavra de Deus. E aí um outro texto que nos fala sobre isso é Atos 14. Atos capítulo 14, versículo 21. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo em seu ministério, encorajando cristãos, discípulos a ficarem mais firmes ainda no Senhor. Mas no versículo 21 a palavra diz, Atos 14, 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. Percebam, irmãos, tendo anunciado o evangelho e feito muitos discípulos. Discípulos são feitos a partir da pregação do evangelho. Nós precisamos pregar o evangelho do Senhor. E o texto diz no versículo 22 que Paulo estava fortalecendo a alma daqueles discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, a se edificarem, a se estabelecerem. É uma jornada. Os discípulos foram feitos no verso 21, quando creram no evangelho, quando ouviram a mensagem e creram, e agora Paulo está encorajando-os a permanecerem firmes, porque é uma jornada. E ainda, e mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, amados irmãos, o Senhor nos chama para uma jornada, que se iniciou naquele momento maravilhoso em que ouvimos o Evangelho e cremos no Senhor, mas o texto diz que nós precisamos perseverar, permanecer firmes, e também perseverarmos em levarmos a outras pessoas essa palavra. Um discípulo é alguém que aprende os caminhos, as práticas e a sabedoria do seu mestre. Nós estamos aprendendo a Cristo,
Nós não estamos aprendendo a respeito de Cristo somente, mas estamos aprendendo dele. Estamos aprendendo uma pessoa a viver com o Senhor. E o discipulado, então, é esse processo dinâmico de aprendizado. E eu queria, então, irmãos, destacar aqui como deve ser a vida de um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus. Algumas marcas de um discípulo de Jesus. E nós vamos pensar, à medida que vamos lendo, vamos pensar na nossa caminhada, na nossa vida cristã. Um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, ele deve seguir os passos do seu mestre. 1 de Pedro, capítulo 2, primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, de uma forma muito objetiva, muito direta, o apóstolo Pedro vai nos mostrar essa verdade. Estamos vendo algumas marcas de um discípulo de Jesus. 1 de Pedro 2, versículo 21. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, discípulo de Jesus é alguém que segue os seus passos, né? E isso não se dá somente pela observação, mas acontece nas nossas vidas a partir da obra que Ele realiza em nós pelo Seu Espírito. Por que isso aqui é importante, amados irmãos? Porque há muitas pessoas que acham que, pelo simples fato de lerem sobre a história de Cristo e tentarem colocar em prática algum aspecto da obra de Jesus ou do ministério de Jesus, elas estão imitando a Cristo, elas estão sendo discípulos de Cristo. Mas para nós sermos discípulos de Cristo, eu já falei aqui sobre o discipulado e a obra do Espírito Santo, é necessário que a obra do Senhor se realize em nós. Porque nós não conseguimos seguir ao Senhor no nosso braço, na nossa força. Ninguém entra no reino de Deus por adesão, nós entramos no reino por novo nascimento. Então, seguir os passos de Cristo não é uma mera observação, uma repetição, né? Jesus falou assim, eu vou tentar falar da mesma forma. Jesus ensinou por parábolas, eu vou então aplicar na minha vida. Não é esse tipo de observação, mera observação, mas é a partir da obra dele nas nossas vidas. Por isso, continuando nesse mesmo texto, os versículos 24 e 25 vão nos apontar para aquilo que Ele fez para nos libertar. No verso 24, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Jesus levou sobre si os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Irmão, se não fosse essa obra poderosa de Jesus indo à cruz para nos reconciliar com o Pai, e a partir dessa obra de Cristo em nós, realizada na cruz, o Espírito Santo aplica o Evangelho nas nossas vidas e nos leva à rendição ao senhorio de Jesus, aí nos tornamos seus discípulos. Não é uma mera observação quando o texto diz que nós devemos seguir os seus passos, somente com a nova natureza. Versículo 25, Pedro avança e diz, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Essa era a nossa condição espiritual. Nascemos assim, separados de Deus, na linguagem de Pedro, desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Glória a Deus. Quando nós somos convertidos a Cristo, através da pregação do Evangelho, o Espírito Santo age em nós e faz de nós discípulos de Jesus, adoradores de Cristo, servos de Jesus. Irmãos, isso não é uma obra humana, isso é obra do Espírito Santo. Quando nós dizemos que um seguidor de Jesus segue os seus passos, isso só é possível a partir da obra que Ele faz, realiza em nossas vidas. Não somente no início, na hora da conversão, mas também na continuação da nossa caminhada. Nós chamamos isso de santificação.
né? Ele continua trabalhando nas nossas vidas. Um discípulo de Jesus, diz o apóstolo João, 1 João capítulo 2, versículo de número 6, diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. O discípulo de Jesus é alguém que segue os seus passos, é alguém que vive como Jesus. Esse é o nosso alvo, irmãos. Esse é o nosso alvo pessoal. E é interessante que eu citei aqui dois apóstolos de Cristo, Pedro e João, que foram pessoas que andaram muito perto de Jesus, mas que entenderam essa jornada, essa caminhada. Quando eles foram chamados, o Senhor falou assim: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. É um processo. E como é que esse processo se estabeleceu? Quando eles passaram a seguir a Cristo. A Bíblia diz que eles deixaram tudo e o seguiram, passaram a caminhar com Jesus, passaram a andar com Jesus. E nós, da mesma forma, recebemos esse chamado. João diz: aquele que diz que permanece nele. João está dizendo, não adianta somente dizer, não adianta somente falar. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E como é que Jesus andou, irmãos? Jesus andou anunciando o reino. Jesus andou servindo as pessoas, amando as pessoas. Jesus andou em comunhão com o Pai. Jesus andou orando, buscando a presença do Pai, a comunhão, a intimidade com o Pai. Então, um discípulo de Jesus deve imitá-lo, deve andar como ele andou. Esse é o nosso alvo, a nossa referência a Cristo. Até mesmo, irmãos, quando nós estudamos as Escrituras, e isso às vezes acontece quando nós estamos lá ensinando as nossas crianças, né, discipulando as crianças, e nós contamos as histórias bíblicas, e como é importante contarmos as histórias, e as crianças ficam impactadas. Nós ouvimos aqui recentemente o testemunho do Daniel, né, neto da Gina, do nosso irmão Diácono Eldo, falando como a história de Davi e Golias mexeu com ele. E nós temos que contar as histórias bíblicas, mas sempre apontando para Cristo, né? Sempre apontando para a obra de Cristo, porque Davi, Moisés, Abraão, todos esses homens falharam, e a Bíblia ela é cristocêntrica. A Bíblia vai nos levar a Cristo. A teologia bíblica é uma estrada que nos conduz ao Senhor Jesus, do Gênesis ao Apocalipse. Jesus é o centro da Escritura. Então, se você quiser contar uma história bíblica, conte uma história bíblica para uma criança, para um amigo, mas sempre passe pela cruz do Calvário, porque é Cristo quem nos reconcilia com o Pai. E um discípulo de Jesus é alguém que deve andar como ele andou, deve viver como Jesus. Que o Espírito Santo esteja trabalhando nas nossas vidas à medida que vamos meditando, se de fato estamos procurando andar como ele andou, se a nossa postura em casa, no trabalho, na igreja, na sociedade, é como se Jesus estivesse ali, porque na verdade, quando um discípulo de Jesus chega no lugar, a presença de Jesus chega com ele. O Evangelho não é uma religião de final de semana, que você se desconecta dos outros dias da sua semana e domingo você se veste como um cristão. Não, meu irmão. O Evangelho é Cristo em nós. Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não dá para desconectar o profissional cristão do cristão que está na igreja, do pai cristão, do filho cristão, tudo está interligado. Por isso, a orientação do apóstolo João é: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Um discípulo de Jesus
relaciona-se pessoalmente com Jesus como seu Salvador e Senhor. Eu quero ler Marcos capítulo 3, Marcos 3, 13 a 15. Percebam, irmãos, que o discipulado é relacionamento. Não é um curso que nós fazemos quando uma pessoa se converte somente. Discipulado é um relacionamento com Cristo. Em todos os momentos da nossa caminhada, em toda a jornada da nossa vida cristã. Marcos 3, de 13 a 15, nós vemos aqui o chamado de Jesus àqueles discípulos, os 12 apóstolos, e o texto diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Aleluia! Deus é livre, o Senhor é soberano para chamar quem ele quer. E vieram para junto dele, os que ele chamou, vieram para junto dele. O nosso chamado é para estarmos junto dele, em comunhão com ele. Versículo 14, então, ou seja, depois de chamar essas pessoas para estarem com ele, para andarem junto dele, designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Então, o discipulado tem a ver com esse relacionamento pessoal. Discipulado é relacionamento, é comunhão com o Senhor, é comunhão com a palavra, é comunhão com Deus através da oração, é comunhão com outros irmãos e irmãs em Cristo, outros discípulos de Cristo. Relacionamento. E é interessante, irmãos, que o texto nos coloca de uma forma muito objetiva, né, de que primeiro nós somos chamados a estar com Ele. E o pregar e o expulsar demônios é uma consequência dessa comunhão. Né? Designou 12 para estarem com Ele e para os enviar a pregar e exercer a autoridade. É uma consequência de uma intimidade, de uma vida com o Senhor. É aquilo que nós falamos domingo, aquilo que eu falei domingo na escola dominical, né? Sobre João não ter tido uma instrução religiosa formal, Pedro e João, né? E o texto de Atos 4 diz que as pessoas se admiravam que eles tinham autoridade, né? Sendo iletrados e incultos, mas reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A autoridade espiritual que eles tinham, a maneira como eles falavam do Evangelho, oravam pelas pessoas. Em Atos 3 eles tinham orado pelo coxo, era fruto dessa intimidade, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A pergunta que eu faço nessa noite: nós temos estado com Jesus? Você, meu irmão, você, minha irmã, tem estado com Jesus, tem estado em comunhão diária com Jesus, lendo a sua palavra, orando, buscando a presença do Senhor. Porque o ministério, o ajudar as pessoas a fazer discípulo, é fruto de você ser um discípulo que está crescendo na comunhão com Deus. Designou 12 para estarem com Ele e para pregar. Ser discípulo tem início naquilo que Cristo fez por nós. Ser discípulo origina-se com a dádiva gratuita da graça, misericórdia, reconciliação e vida eterna pela fé e pelo arrependimento. Mas eu quero terminar essa pequena apresentação de algumas marcas de um discípulo de Cristo, dizendo que a resposta fundamental ao amor radical de Deus por nós é que nós o amemos de forma radical. Irmãos, o Senhor nos amou de uma forma radical. E qual é a resposta que Ele espera de nós? A resposta fundamental ao amor radical de Deus é que nós o amemos de forma radical. Marcos 12, 28, um texto que nós conhecemos. Vejam, irmãos, qual é o desejo de Deus para nós. Marcos 12, 28 em diante:
Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus cita Deuteronômio 6. Esse texto é o coração da fé de um judeu, a fé em Deus, a fé depositada no Deus único. Ouve, ó Israel, é o Shema, né? Eles chamam de Shema, que é o verbo ouve, ouvir, em hebraico. Depois de dizer: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, 3 vezes, Senhor, Deus e Senhor. O verso 30 diz: amarás, pois o Senhor teu Deus, é o que Deus espera de nós, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Não estás longe do reino. Respondeu sabiamente, mas ainda não havia entrado no reino. Não estás longe. Porque esse homem, ele conhecia, mas não praticava. Por isso, irmãos, a resposta fundamental ao amor radical de Deus não é decorarmos uma série de mandamentos, não é decorarmos uma série de regras, mas é amarmos ao Senhor. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É impossível alguém ser discípulo de Jesus e não amá-lo acima de todas as coisas. Falei há algumas semanas sobre o custo do discipulado, baseado naquele livro do pastor Jonas Madureira, um livro excelente, baseado em Lucas 14, que Jesus diz: se alguém vem a mim e não ama, e ama pai, mãe, filhos e filhas, irmãos, ou a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, um discípulo de Jesus o ama acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Existem realidades que nos cercam diariamente, independente da nossa faixa etária, que tentam nos tirar desse foco, desse propósito. Mas você, meu irmão, seja você uma criança, um adolescente, um jovem, um ancião, nós fomos chamados a amarmos ao Senhor acima de todas as coisas. E como sequência disso, amarmos o próximo. Diz o versículo 31, amarás o teu próximo. Um discípulo de Jesus ama outras pessoas, porque recebeu esse amor. Se nós recebemos o amor de Deus, nós queremos que outras pessoas também conheçam esse amor. Isso é característica de um discípulo de Jesus. E Jesus fala isso em João 13, né, que nós seremos conhecidos pelo amor. João 13, 34 e 35, ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Isso é marca de um discípulo de Cristo, mas é uma resposta ao amor radical de Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Paulo diz em Romanos que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E Jesus diz: assim como eu vos amei. Nós somos amados. Nós conhecemos o amor mais radical que existe.
O amor que o próprio Jesus diz aqui em João 15, que ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida em favor dos seus amigos. Ele deu a vida por nós. E nós, como discípulos de Cristo, estamos aprendendo a cultura de Jesus. Os aprendizes aprendem a cultura de Jesus, a maneira de ser, de andar, de enxergar. Há 3 destaques que eu quero fazer sobre os aprendizes aprendem a cultura de Jesus. Os discípulos estavam aprendendo um modo novo de vida, baseado na compreensão de certas verdades sobre a realidade. Caminhar com Jesus é aprender um novo modo de vida, é compreender a realidade de maneira diferente. Segundo, eles não estavam aprendendo intelectualmente uma matéria, eles estavam aprendendo uma pessoa. Nós aprendemos a Cristo. Paulo diz em Efésios, não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Seu conhecimento, sua sabedoria, seu modo de vida, a fim de imitá-lo. E ainda, o discípulo é alguém comprometido em aprender Jesus Cristo. Jesus queria que seus aprendizes andassem com Ele e aprendessem a ser como Ele é. É um aprendizado transformador. Aleluia. Os irmãos se lembram do encontro de Zaqueu com Jesus? Um encontro transformador, um discipulado transformador. Quando a santidade de Jesus é revelada àquele homem, ele diz: Senhor, eu resolvo. Ele toma uma resolução: eu vou restituir aquilo que eu furtei, aquilo que eu defraudei. Não tem como ser a mesma pessoa. É um encontro que transforma, é um discipulado que transforma. É impossível você andar com Jesus e ser a mesma pessoa. A sua graça nos transforma, o seu amor nos liberta, o seu poder nos restaura. Aleluia. É um aprendizado transformador, mas é um aprendizado diário, querido. E eu quero concluir lançando mão de uma figura usada pelo próprio Jesus sobre esse relacionamento com os seus discípulos, que é a figura do jugo. O porquê do jugo, tomar o jugo. Lá em Mateus capítulo 11, nós encontramos essa figura para essa relação do discipulado. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está dizendo que quando nós vamos a Ele, independente se nós estamos cansados, sobrecarregados, frustrados, nós vamos encontrar alívio na sua presença. Mas o que Ele tem para mim e para você é muito mais do que um alívio. Ele tem para nós um estilo de vida novo, uma vida nova, que é representado nesse texto sobre o jugo, né? Tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, o jugo era aquela peça que unia 2 animais que iam trabalhar juntos, que iam caminhar juntos. Daí vem a palavra cônjuge, debaixo do mesmo jugo, né? Então, irmãos, o que o Senhor está dizendo? Olha, eu convidei vocês a virem a mim, mas a andarem do meu lado. Não somente a virem a mim quando tem uma dificuldade, uma enfermidade, um problema, uma crise. Eu vou até o Senhor, mas aí o problema é resolvido, a crise passa, eu vou embora. Não, esse não é o projeto de Jesus para mim e para você. O convite é: vinde a mim e ande do meu lado, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Não é aprendei sobre mim, mas é aprendei de mim, caminhando do meu lado, você vai aprender de mim. Como eu amo as pessoas, como eu me importo com as famílias, como eu tenho o poder de restaurar famílias, como eu tenho o poder de curar as enfermidades, como eu governo sobre todas as coisas. Vem aprender do meu lado. E se isso acontecer, vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Quantas pessoas estão vivendo nesse tempo sem descanso, sem sossego, inquietas, temerosas.
Amados irmãos, como é triste ouvirmos relatos de pessoas que estão dando cabo da sua vida nesse tempo, não têm suportado a pressão desse tempo, a insegurança desse tempo, as incertezas desse tempo. E nós só conseguimos vencer todas essas adversidades porque encontramos descanso em Jesus. Nele a nossa alma descansa, porque fomos a Ele, mas não fomos a Ele somente para resolver um problema, fomos a Ele para vivermos nele, para andarmos com Ele. Daí a figura do jugo. Tomar o jugo é a metáfora para o serviço, submissão, obediência, para aceitarmos a autoridade de Cristo sobre nós. Como bois que estão unidos sob o mesmo fardo, para arar a serviço do seu dono ou escravos que carregam o jugo. O jugo é símbolo do aprendizado submisso e humilde, para aprender e seguir todo o caminho apontado pelo Mestre. E eu quero concluir apresentando duas razões para aceitarmos o jugo de Jesus. O fato de Jesus ser quem Ele é, Deus Filho, já é suficiente para nós aceitarmos o seu convite: vinde a mim e tomai sobre vós o meu jugo. Quem está nos convidando para andarmos ao seu lado é Deus que se fez homem. Um mestre você ouve, um profeta você escuta, mas um Deus você adora. Jesus é Deus homem, Deus o verbo que se fez carne, que deu a sua vida por nós, que ao terceiro dia rompeu os grilhões da morte e é poderoso para nos salvar, nos dar uma vida nova, nos libertar do domínio do pecado e fazer de nós seus servos, seus adoradores, seus discípulos. Primeira razão para tomarmos o jugo, aceitarmos o convite de Jesus e aprendermos dele diariamente, porque Ele é quem Ele disse que é Deus. E também pelo fato dele ser a única pessoa capaz de nos salvar, de trazer libertação e paz. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Promessa de Jesus. Mas não somente de alívio, Ele também diz: tomai sobre vós o meu jugo, venha andar do meu lado, venha aprender de mim, venha caminhar comigo. Eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O Senhor quer trazer descanso para você, a partir da obra que Ele pode realizar na sua vida, te libertando do domínio do pecado, enchendo você do Espírito Santo, guiando você pela sua palavra, recebendo você no seu corpo, na sua família, onde homens e mulheres vão orar por você e vão te ajudar a caminhar com Ele. Aleluia. O discípulo, fechando, trazendo essa última definição, é um pecador perdoado, que está aprendendo Cristo em arrependimento e em fé. O discípulo é um aprendiz do reino. Que o Senhor nos abençoe, amados irmãos, que nós sejamos verdadeiros discípulos de Jesus, que andam como Ele andou, que tem esse alvo na sua vida, que segue os seus passos, que tem uma vida de comunhão, que tem uma vida de relacionamento com Ele. E como fruto dessa comunhão e desse relacionamento, sejamos pessoas que se importam com outras pessoas. Alguém que segue a Cristo e ajuda alguém a segui-lo, ajuda alguém a dar um passo avante na sua caminhada com o Senhor. Amém? Vamos orar nesse momento? Quero convidar você nesse momento a orar, a colocar a sua vida diante do Senhor. Quem sabe nessa noite há pessoas que estão ouvindo esse convite do Senhor e estão dizendo assim: como eu preciso desse descanso, como eu preciso encontrar esse descanso para a minha alma. Tua alma está cansada. A Bíblia diz em Mateus capítulo 9 que Jesus olhou para uma multidão e se compadeceu daquela multidão, porque eram pessoas aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor.
E nós lemos nessa noite, em 1 de Pedro 2,25, que nós andávamos assim como ovelhas sem pastor, mas nós fomos convertidos a Cristo para servirmos ao pastor e bispo da nossa alma, o Senhor Jesus. Nós só encontramos descanso no Senhor, porque Jesus vem aliviar, vem trazer esse alívio, essa libertação do domínio do pecado, desse fardo, de tentarmos viver a vida tomando as rédeas da nossa vida, e nós não temos essa capacidade de controlarmos, de guiarmos a nossa história, mas há um Deus que pode fazer isso, um Deus que entrou na história e morreu em nosso lugar, pagou a nossa dívida para nos libertar desse fardo pesado, da condenação do pecado. E a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Peça a Ele nessa noite, diga: Senhor, eu quero viver essa paz, eu quero esse descanso para a minha alma, eu me entrego, eu me rendo ao Senhor, eu quero tomar esse jugo, eu quero andar do seu lado, eu não quero mais andar sozinho, independente nessa vida. Os nossos pais disseram isso lá no jardim: nós queremos ser iguais a Deus, eu não preciso do jugo do Senhor, eu posso caminhar sozinho, e a desgraça está aí. Os resultados, as consequências estão diante dos nossos olhos, quando pessoas decidem viver como se não precisassem de Deus. Vidas que romperam com Deus num sistema chamado mundo, secularismo. E aí, amados, as consequências são terríveis. Tristeza, insegurança, medo do hoje, medo do amanhã, medo da morte. Mas o Senhor nos convida a recebermos o seu perdão. Eu queria que você agora abrisse o seu coração e convidasse Jesus a entrar na sua vida e dizer: Senhor, eu quero tomar o jugo, eu quero que o Senhor ande, eu quero andar do seu lado, eu quero ser guiado pelo Senhor, eu quero ser conduzido pelo Senhor. Eu creio que não há nenhuma pessoa no universo mais capaz de guiar a minha vida do que o Senhor. Vamos orar nesse momento? Se você já é um discípulo de Jesus, uma discípula de Cristo, agradeça ao Senhor, porque um dia você atendeu a esse convite: vinde a mim e aprendei de mim e tomai o meu jugo. E você sabe do que eu estou falando quando o texto diz, quando Jesus disse: encontrareis descanso para as vossas almas. Nós temos encontrado descanso, apesar das dificuldades. Nós temos encontrado nele descanso. Amém? Vamos agradecer a Deus e vamos orar. Pai querido, obrigado pelo teu amor infinito, que entregou o seu Filho, o seu bem mais precioso em nosso lugar, Senhor. Obrigado pela tua obra perfeita, em fazer também com que o teu Espírito e o Espírito do Senhor também foi enviado para nos convencer da nossa condição de pecadores. Obrigado pelo convite de Jesus para irmos ao Senhor, encontrarmos no Senhor descanso, e temos encontrado no Senhor descanso. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença em nossas vidas, pela tua palavra, pela comunhão do corpo de Cristo, pelo Espírito Santo que nos habita, Senhor, e pela certeza de que as nossas vidas estão nas tuas mãos. Mas eu quero orar por pessoas nessa hora, ou que vão assistir essa palavra no outro momento, que precisam desse descanso, Senhor, que nessa hora, ou no momento que estiverem ouvindo, o teu Espírito trabalhe de tal maneira, que essas vidas sejam levadas aos pés de Jesus, se rendam ao teu amor, o reconheçam como Senhor e Salvador, e passem a viver ao lado de Jesus, tomando o jugo que é suave, o fardo que é leve, e caminhando nessa vida até aquele glorioso dia em que estaremos face a face com o Senhor na tua presença. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por esse tempo de reflexão na tua palavra, que o Senhor possa fazer desta igreja local uma igreja, Senhor, em que homens e mulheres sigam ao Senhor e ajudem outras pessoas a seguirem ao Senhor. Faz de nós discípulos que fazem discípulos, Senhor. Que esse seja um movimento contínuo na nossa comunidade, entre as crianças, entre os jovens, adolescentes, entre todos nós, para a glória do teu nome,
em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.